Eu sou Paulo Roberto Bezzulli, aluno do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e vou apresentar o trabalho de iniciação científica Profundidade Ótica de Aerossóis na Amazônia a partir de um sensor geoestacionário, que foi orientada pelo professor Alexandre Lima Correia, do Instituto de Física da USP. Aerossóis são partículas sólidas ou líquidas em suspensão na atmosfera. Como exemplo, aqui há duas imagens da mesma região em Altamira, no Pará, a de baixo com alta carga de aerossóis provenientes de queimada. Um parâmetro físico que a gente utiliza para medir a quantidade desses aerossóis é a profundidade ótica de aerossol, também conhecida por sua sigla em inglês AOD. Antes de 2017, dados de AOD na Amazônia ou vinham dos sensores MODIS, a bordo dos satélites Terra e Aqua, que é o caso dessas duas imagens, que por serem satélites polares só fornecem uma medida por dia, ou vinham da rede Aeronet, que é uma rede de fotômetros solares de solo, por isso representam uma única coordenada geográfica. O nosso estudo desenvolveu e validou um algoritmo para estimar a AOD a partir de imagens do satélite GOES-13, imagens da esquerda, que por ser geoestacionário produziu imagens sobre toda a Amazônia a cada 30 minutos, isso é, maior resolução temporal que o MODIS Terra e Aqua, imagens da direita, e melhor resolução espacial que a rede de fotômetros da Aeronet. Como funciona esse algoritmo? Para uma dada região e ano, ele procura valores de refletância de superfície que representem a atmosfera livre de aerossóis não naturais, que é o caso da direita. Na escala de cores, esse quadradinho azul tem valores mínimos de refletância. E a refletância acima desses mínimos é atribuída à presença de aerossol. Por exemplo, os quadros verde e amarelos da esquerda, na escala de cores, são dias com valores altos de refletância. Detalhando melhor, para uma dada área de 96 por 96 km, aqui 24 por 24 pixels de 4 km, o algoritmo varre as imagens de todos os dias de maio, junho e julho do ano selecionado, que são os meses mais secos e com menos aerossol, e monta pixel a pixel uma matriz com os segundos valores mínimos de refletância. Por que o segundo valor mínimo e não o valor mínimo? Porque existem processos naturais que distorcem esse mínimo, como, por exemplo, sombra de nuvens. Então, o segundo mínimo é um filtro inicial para remover esse tipo de ruído. Aqui à direita, um exemplo das matrizes de segundos mínimos para a região de Manaus em 2014 e 2015. Feito isso, para todos os dias daquele ano, calcula-se a refletância de cada dia nessa caixa de 96 por 96 km e subtrai-se disso a matriz dos segundos valores mínimos. O que sobra dessa diferença, que a gente chama de refletância líquida, é o excedente, o a mais de refletância em relação ao mínimo que atribuímos à presença de aerossol. Então essa refletância líquida é relacionada, usando regressão linear, com os valores de AOD fornecidos pelo satélite MODIS, que é o satélite com o qual nós estamos validando esses dados. Aqui vemos a regressão para a região de Altamira, no Pará, em 2017, relacionando valores efetivos de AOD fornecidos pelo MODIS, eixo vertical, e valores de refletância líquida calculados pelo algoritmo no eixo horizontal. Note a relação linear entre a refletância líquida e os valores de AOD do MODIS e o R quadrado perto de 1. Então, como validação, para estimar a capacidade de previsão do algoritmo, aplicamos a calibração do slide anterior feita para Altamira em 2017, que é essa bolinha inferior nesse mapa, a uma larga região da Amazônia, o retângulo, num ano diferente, no caso 2016. O retângulo, que abrangeu 10 graus nas latitudes e 17 graus nas longitudes, foi seccionado em 170 subseções. Para cada subseção foi calculada a refletância líquida e essa foi utilizada para estimar o AOD no horário da passagem do MODIS. Das 170 regressões, como exemplo, trazemos o caso de Novo Aripuanã, no Amazonas, região à esquerda, cujo AOD para 2016, então, foi estimado pelo algoritmo usando a calibração feita em Altamira para 2017, que é o quadro à direita. Essas regiões estão a quase 1.000 km de distância. A estimativa de AOD pelo algoritmo eixo horizontal relaciona-se com os valores informados pelo MODIS no eixo vertical, com coeficiente angular muito perto de 1. Seria 1 se tivesse acertado 100%, com R quadrado também perto de 1. 53% das 170 subseções, com pelo menos 10 pontos, apresentam coeficientes angular entre 0,8 e 1,2, com R quadrado maior que 0,8. Conclusão: o método desenvolvido nesse estudo mostrou haver uma relação linear entre a refletância líquida e os valores de AOD fornecidos pelo sensor MODIS. Ao se aplicar uma calibração obtida sobre uma região e ano a outra região mais ampla e outro ano, observou-se também que as estimativas são compatíveis com o MODIS. Isso indica o potencial do algoritmo para ser um estimador satisfatório de AOD em regiões de floresta na Amazônia a partir de imagens do GOES-13, em princípio podendo fornecer estimativas de AOD com resolução temporal de 30 minutos para a região, utilizando o legado de dados do GOES-13. Muito obrigado, essa é a nossa referência.